Vamos lá. Então, quando falamos de algumas questões associadas ao brinquedo, lembramos de Fitteman. Fala que o brinquedo é um suporte para brincar, ok? Então, são fatores perceptivos teóricos ligados ao desenvolvimento afetivo, moral, lógico, que coloca também fatores importantes em temáticas sobre jogos tradicionais, resgatar dos jogos relacionados à comunidade e as suas seriações que relacionam. Mas o tema que eu estou falando sobre linguagem e ciência demonstra o campo acústico. E também o acústico vai haver também uma percepção. E a percepção vai nos ajudar a ter o quê? Um equilíbrio. Ou seja, fechar os olhos, levantar os pés, ficar quanto tempo com os pés levantados, o pé da frente, os dois pés da frente, né? Fazer assim, ó. Então, aí você calcula junto com os alunos. Depois levantar os braços, uma perna só. São fatores que vêm a relacionar. Aí fecha os olhos. Já houve, ou seja, um diagnóstico, se for um professor com experiência, relacionado, desde que ele começou, nas fases relacionadas ao desenvolvimento motor. O desenvolvimento já fala que é o que? A maturação, nova estrutura. É lógico, colocando novas palavras, micro rupturas, ou seja, novas estruturas, base, interna, externa, homeostase, placebo, ou seja, postologias de treino. Vamos colocar várias bulas que o próprio Voltaire, né, nos seus intercâmbios franceses, fala que bula é um confessionário que a própria criança está ali brincando com um brinquedo e vai falando sozinha. E nós não entendemos, como eu coloquei a palavra aqui, sobre o monólogo coletivo, o solilóquio, né, que a criança começa a falar, fica olhando, conversando, ou com o objeto e ela sendo sujeito. Ou seja, o sujeito vai ser o meio de aprendizado. Ok? Então, quando sabemos que tem que haver um estímulo, um ambiente, um meio para haver trocas recíprocas e também experiências cotidianas, não podemos só enfatizar o meio externo. É lógico que essas trocas entre o casamento interno e externo, e esse casamento externo com interno, ou seja, essa associação. Quando eu uso a associação, tem o par, não é o Parker não, tá? Aquele filme do o Jason, né? Jason Packer. Não é o Pater, é o Parten, que ele fala sobre as etapas do desenvolvimento, e coloca algumas etapas, que coloca o brinquedo com comportamento sem direção. Ou seja, podemos colocar um campo de espaço e conceito lúdico. Perdendo a noção do tempo e espaço, coloca a ludicidade. A ludicidade é o campo eminente do ser humano, é o brincar, é o dialogar, ou seja, o dialogar já se coloca já em questões de implicabilidades, que é internas, e a explicabilidade, que vai ser externamente. Ok? Então, quando vemos em fatos importantes sobre maturação do sujeito e o objeto, e o sujeito com o objeto também sendo um campo de perceptivo, nós podemos colocar os meios que destacam o egocêntrico. É lógico que você tem várias pessoas numa academia ou numa escola. Hoje, professor, eu que vou, ou seja, eu que vou construir o time. O senhor falou comigo, colocou na lista lá entre os calendários. Essa semana, quem vai fazer o time, quem vai escolher o time sou eu. Então, em cada calendário, cada semana, você tem que fazer isso para ver essas trocas recíprocas, porque há confusão. Parece que são detalhes, tem alguns que não querem não querem ficar lá na frente, escolher os colegas, mas colocam um egoísmo muito grande. Egoísmo ou autonomia? É lógico que tem que ter reflexões e administrarmos essa casa ecológica, que é o nosso próprio corpo. É lógico que havia muita confusão, não só nas séries iniciais, mas desde a terceira série, quase desde o ciclo de vida, né, que relaciona essa competição.
ok? Mas temos que administrar. Como? As administrações é fazer calendários, usar, ou seja, como métodos, reflexões que venham a relacionar o nosso pensar, o nosso sentir e agir. O maior problema que era na época era a questão de que, quando eu pegava várias fichas numa academia, ou seja, se você não atendesse uma pessoa melhor, a outra pessoa ia reclamar com o dono ou o patrão. Então você tinha que ter esse campo de jogada, ou seja, essa maneira tática, técnica de tentar administrar a academia toda. E tinha que ver distribuições entre os estagiários, professores, ou seja, o empreendedorismo como um todo. Nem que seja estagiário, instrutor, mentor ou educador físico, mas te coloca colocações, não cogitações que venham a haver problemáticas na sala de musculação, na sala de academia, qualquer sala que haja um empreendedorismo. Ok? Então, os fatores importantes nesse aspecto, nós temos que saber usar a base e a estrutura. Até hoje, foi uma missão impossível. Dom Cruz conseguiu fazer a missão impossível 1, 2, 3, e eu fiz a missão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E esses N fatores que ocorreram ainda, questão de pesquisas, entre 15 missões impossíveis, que até hoje eu vejo que há uma porcentagem bem polêmica ainda relacionada. O ser humano, no seu DNA, ele é competidor, mas ele tem que saber administrar sua competição, senão vai ser igual um cavalo. Ali no consumo máximo de oxigênio, segundo Moreira, 2013, e Tubino, ali relacionado, embora o cavalo ele é muito cuidado, muito bem tratado. Eu conheço pessoas, até parentes, que tinham aqueles cavalos bem tratados e que tinham um caráter de campeonato, né? Que, ou seja, você cavalgava com eles, aquele vento, né? É melhor que uma moto, não vou falar, mas é algo diferenciado. É lógico que isso nos traz um campo assim de imperialista, um imperador. Não é o Napoleão, né? O Código Civil ali, 1800, mas nos coloca fatores importantes relacionados ao cavalo. O cavalo, a Idade Média, e a Idade Média que é hoje, é muito conceituado em questões de treinamento. E também é um campo também de relacionamento terapêutico. Várias pessoas conseguem caminhar também de novo em questões de problemática ligado ao nascer também, as articulações. Isso chega a fortalecer nessas questões maturacionais. É lógico que o professor de educação física e o criador de conteúdos que relacionam a educação física vai colocar fatores importantes, que vai trazer essas destrezas. É lógico que tempos atrás já houve campos extradisciplinares, disciplinas que teve convênios, tínhamos convênios, aparelhos convenientes com as Forças Armadas, o militar, que colocavam ali, ou seja, ali, indicava ali para as pessoas que tinham um departamento que cuidava dos cavalos, a cavalaria. Porque tem a cavalaria ainda, pessoal. Nós estamos na Idade Média, a Idade Média não acabou. A Idade Média é importante, a história é importante, e a cavalaria, a cinesiologia é importante. Eu citei o Bucher ontem, naquela aula, Roger Bucher, 1970, que fala sobre cavalaria e algumas questões ligadas ao sentencialismo, entre torcida organizada, campo, ou seja, a maneira de bater, ou seja, lógico, espantar a pessoa para ela ver o alerta só, não, é lógico que a pessoa vai, no campo de forças, operações especiais, as pessoas pensam que tem que ir para, não vou falar que tem, mas ao meu ver, a força especial, a operação especial, quando ocorre uma sobrevivência, consegue alcançar os seus objetivos e metas. E que há para minimizar impactos, não maximizar impactos, ok? Então, quando eu falo sobre o desenvolvimento, partem, coloca esses fatos ligados à associação do brinquedo solitário, observação, atividade paralela, brinquedo associativo, o brinquedo de cooperação. Então, o brinquedo solitário, muitas vezes a criança só quer brincar sozinha. Brinquedo, já houve brigas desde a minha infância. Tempos atrás, tem um colega meu aí na infância, nossa, se encostasse o brinquedo dele, ok?